Nós estamos na nossa série de exposições no livro de Josué. Josué, capítulo 4. O tema da nossa mensagem é um povo que caminha trazendo à memória quem é o Senhor e o que Ele fez. Antes de lermos, tem coisas que guardamos na memória e esquecemos depois. Tem coisas que vêm, a gente participa de alguma situação, aquilo fica na memória, mas pouco tempo depois some da nossa memória, esquecemos um pouco. De vez em quando lembramos daquilo novamente. Normalmente quando algo da nossa situação presente nos aponta para aquele acontecimento do passado. Essas que não lembramos, que esquecemos às vezes, não são tão importantes, normalmente. Tem coisas que guardamos na memória e lembramos constantemente. Isso que lembramos constantemente é porque faz parte daquilo que estamos vivendo e precisamos viver no presente. Tem coisas que não queremos guardar na memória, mas ainda assim guardamos, estão lá, prontas para aparecerem quando algo nos apontar para elas. Às vezes, normalmente isso aqui é algo negativo que aconteceu na nossa vida. Algum conflito, algum relacionamento que não deu certo, algum problema que passamos e alguma coisa vai nos fazer lembrar em algum momento sobre isso. Tem coisas que intencionalmente queremos guardar na memória e relembrar constantemente. Como, por exemplo, pessoas que viajam e compram algum lembrete, alguma lembrança para ficar em exposição, porque ela quer lembrar daquela viagem, daquele momento. Tem coisas que Deus quer que guardemos e relembremos constantemente, porque faz parte daquilo que é a marca do seu povo, que é andar pela confiança. O ponto central é: Deus sempre toma providência para que os seus feitos não fiquem esquecidos, como estratégia para o povo viver com base nessas memórias e avance sempre confiando no Senhor. Deus sempre toma providência para que os seus feitos não fiquem esquecidos, como estratégia para o povo viver com base nessas memórias e avançar sempre confiando. Nós estamos estudando o livro de Josué por alguns motivos. Primeiro motivo, e suficiente já seria, é a palavra de Deus. Faz parte do cânon. O que é o cânon? É o grupo de livros inspirados por Deus que foram reconhecidos pelo povo de Deus. Então ele faz parte. Esse motivo já é o suficiente. Mas também temos motivações externas ao livro e internas. A motivação externa: narrativas são queridas por nós. Nós gostamos de história. Faz parte daquilo que o ser humano é, gostar de história. Principalmente a de Josué, que fala sobre um líder leal, vitorioso. Outro motivo também externo é que também Josué é citado algumas vezes no Novo Testamento. Temos em Hebreus, Efésios capítulo 1, versículo 3 também faz uma alusão a Josué. Mas também temos motivação interna. Qual a motivação interna? O próprio conteúdo, que mostra pra gente o povo conquistando. Mas que, mesmo sendo o povo conquistando, essas conquistas vêm do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo fala em Romanos aqui, em Josué, é visto de forma clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que garante a vitória, a sua presença que garante o avanço do povo dele. Mas também, não somente isso, princípios para um relacionamento íntimo com Deus. Josué está cheio, recheado disso, a fim de mostrar que a confiança é fundamental na nossa jornada. Então, é como se o nosso capítulo de hoje tivesse, já sabendo o que o povo passou, mas é como se tivesse dado um zoom nessa travessia e mostrado pra gente algo
muito importante, algo que deveria ser lembrado, é algo que deveria ser destacado, que é essa parte do memorial, ok? Nós temos então essa cena de hoje, que pode ser dividida em praticamente 4 partes, tá? A gente vai fazer assim, hoje. A gente vai falar um pouco, fazer uma passagem por cima da cena, tá? Da história que aconteceu no capítulo 4. E depois nós vamos destacar o ponto principal do capítulo 4 e depois o que isso tem a ver conosco. O que podemos aplicar para a nossa vida, ok? Então, do versículo 1 a 8, primeiramente, nós temos aí um pedido para que se recolhesse pedras para se construir um memorial no acampamento, ok? Vamos ler, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, e um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. E é interessante como as coisas vão acontecendo, e como foi escrito, a narrativa, foi escrita a história, sempre mostrando pra gente que primeiro a ordem vem de Deus, é passada para o líder Josué, Josué passa para o povo e eles fazem. Tem sido assim, é o tempo todo mostrando primeiro Deus falando com Josué, depois Josué para o povo, para aquelas pessoas que fariam a determinada missão, e depois essas pessoas concretizando a tarefa. Então eles primeiro precisariam pegar essas pedras para levar para o acampamento, para o alojamento, que serviriam para eles de memorial, ok? Do 9 a 14, tem um outro memorial. O memorial no meio do Jordão. Olha os versículos. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés, os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até os dias de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então, na verdade, o primeiro memorial foi feito ali no meio do Jordão. Porque por enquanto eles só tinham pegado as outras pedras e deixado no alojamento. Eles retornaram. Então pegaram as pedras e construíram o memorial ali no meio do Jordão. E depois que construíram, os sacerdotes saíram. Lembra que no capítulo 3 fala sobre a passagem do povo, né? Fala porque eles passaram. Então aqui é como se, a gente falou, é como se ele estivesse detalhando algumas coisas que eram importantes para serem lembradas, tá? Então tem um memorial que vai ser construído no acampamento. Tem um memorial no meio do Jordão. E tem dos versículos 15 a 18 a saída dos sacerdotes com a arca. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão.
Então ordenou Josué ao sacerdote, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Os sacerdotes saíram com a arca e o rio voltou ao seu lugar. As águas voltaram ao seu lugar. Tem gente que quer diminuir, falando que isso aqui não é milagre. Existem teólogos por aí que querem dizer que isso aqui pode ter acontecido naturalmente, uma barragem pode ter acontecido de pedras. Mas nós sabemos claramente, por detalhes, que nosso Deus operou esse milagre. E os sacerdotes, com a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus ali, era o centro daquilo que o povo deveria fazer. Então, nós temos a pegada de pedras do meio do Jordão, da onde eles estavam parados, para levar para o acampamento. Nós temos o memorial que foi construído ali mesmo no meio do Jordão, onde os sacerdotes paravam. Nós temos a saída dos sacerdotes com a arca. E por último, nós temos do 19 a 24, Josué construindo o memorial e explicando ao povo, pregando ao povo, ok? Versículos 19 a 24. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gilgal ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel, e aqui a explicação: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Essa é a incrível história de memoriais construídos. Há um ponto central que liga todas essas partes dessa cena, que são as 12 pedras, ok? Ele destacou o capítulo 4 exatamente para mostrar o memorial. No caso, os memoriais sendo construídos, cada qual com 12 pedras. Qual o propósito dessas colunas de pedra? Por quê? Primeiro, o Senhor quer que o povo daquela geração lembre. O Senhor queria que aquele povo que estivesse ali lembrasse dos feitos dele. A gente vê isso no versículo 6, quando ele diz: para que isto seja por sinal entre vós. Nós sabemos que Deus constantemente atestou diante do povo a sua divindade, a sua presença por meio de sinais. Muitos viram e não creram, mas aqueles que eram do Senhor, que são do Senhor, sempre veem e creem. Nós devemos lembrar disso. O Senhor quer que o povo dessa geração lembre quem Ele é. Mas não somente isso, o propósito dessas colunas de pedra: o Senhor quer que as demais gerações lembrem. Olha o versículo 21. Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo o que significam estas pedras, eles terão que explicar aos seus filhos. Os feitos do Senhor não são apenas para aquela geração, mas para as próximas gerações também. Não somente o Senhor quer que o povo daquela geração lembre, o Senhor quer que as demais gerações lembrem, mas também o Senhor quer que os demais povos vejam e saibam quem Ele é. O último versículo demonstra isso para a gente. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. 2 memoriais construídos.
para servir de sinal, para servir de lembrança, para saberem quem é o Senhor e o que Ele faz. E o que isso tem a ver com a gente? E aqui que eu vou tomar mais tempo. Nessa parte que a gente vai tomar mais do tempo para a gente entender o que essa história, essa narrativa desses memoriais construídos pode ser aplicado para a nossa vida. O que essa passagem quer que saibamos para que vivamos uma vida coerente com Deus. Primeiramente, existe uma real e grande possibilidade de nos esquecermos dos feitos de Deus. Se lembrar fosse simples, se lembrar fosse fácil, não precisaríamos de memoriais. Deus deixou um memorial para nós, não deixou? Uma ordenança. Qual foi? A ceia, ok? A ceia do Senhor. O que a gente precisa lembrar na ceia? Do sacrifício de Cristo, ok? Da sua ressurreição também, porque Ele não permaneceu morto. O sangue que lava os pecados, o seu corpo moído, que sofreu por nós, em nosso lugar. Nós temos a ceia do Senhor, por exemplo. Nós precisamos nos lembrar constantemente. O próximo livro da Bíblia, qual que é? Juízes, que conta a história após a morte de Josué. O povo precisava de juízes para livrar eles das mãos dos inimigos. Deus sempre levantou alguém que os livrasse. E no capítulo 2, a partir do versículo 8, olha o que diz. Deus, ali, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou. E preste atenção, outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. O povo se esqueceu. A próxima geração. Deus sabia que é fácil nos esquecermos. Deus sabe disso. Mas também, eles não deixaram de ser avisados. Juízes fala do tempo depois de Josué, que eles se esqueceram do Senhor. Deuteronômio fala antes deles possuírem a terra. E em Deuteronômio, Deus utiliza a memória e a imaginação para acender a chama da esperança do povo e manter o fogo da confiança aceso. Porque memória e o esquecimento também estão diretamente ligados ao nosso coração. Não é algo apenas de esquecer informação. Não é isso. Porque esquecer não é simplesmente deixar de lembrar. Como eles poderiam deixar de lembrar dos feitos extraordinários de Deus? Mas esquecer é quando, mesmo lembrando, aquilo já não tem mais efeito na nossa vida. Não nos leva a fazer aquilo que devemos fazer. Então, esquecer não é apenas uma possibilidade de amnésia, não lembrar dos fatos. Na bonança, é mais fácil nos esquecermos de Deus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O perigo era exatamente de o povo olhar sua vida abundante na terra prometida, porque a própria terra dava o seu alimento.
e olhar tudo o que aconteceu e pensar que eles mereciam aquilo, por tudo que passaram, ou conquistaram com suas próprias forças. A abundância muitas vezes tira a nossa consciência de dependência. Não é errado querer e estar em abundância, porque devemos buscar também. Mas é errado se esquecer quem lhe colocou nessa bênção. Nós devemos ser intencionais na nossa confiança, principalmente na alegria e na abundância. Porque quando a gente está na escassez, precisando, nós vamos buscar. A todo momento, nós vamos buscar. Alguém pode estar com raiva por estar naquela situação, mas lá no fundo, ela ainda busca uma esperança no Senhor. Mas quando a gente está na bênção da fartura, essa bênção da fartura pode se transformar em escassez da presença do Senhor, como se não precisássemos mais dele. O Senhor sabia como era o seu povo. Por isso que ele fez questão de falar, pregar Deuteronômio por meio de Moisés o tempo todo, para que o povo lembrasse dos feitos do Senhor. O tempo todo o povo lembrasse do que o Senhor fez por eles, que sustentou eles no deserto, que a sandália dos seus pés não se acabaram, que nem só de pão viverá o homem, aquele que é do Senhor, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Devemos rememorar, lendo, meditando e exercitando nossa fé na palavra. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o poder de Deus é imensurável. Imensurável. Nós não temos a dimensão completa do poder de Deus. Mas, meus irmãos, o poder de Deus está se descrevendo aqui. Pode ser visto, experimentado, comprovado ao longo da história. Isso aqui não é um mito, não é mitologia. Não é como a epopeia de Gilgamesh, por exemplo. Não é. Não tem nem estilo literário mitológico. Nos relatos bíblicos percebemos os detalhes, falando hora, como foi feito, quem era o rei da época. Olha o que falou aí no versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal. Ele faz questão de dar detalhes da comprovação histórica desses fatos. Esse memorial nos mostra que Deus é poderoso e manifesta o seu poder como algo que precisa ser levado em conta para uma caminhada da fé. Deus não queria que o povo lembrasse apenas para o povo, por exemplo, dizer que o seu Deus é mais forte que o Deus os falsos deuses dos outros. Não é uma questão de orgulho, porque Deus não é orgulhoso. Apesar de receber em todas as coisas glória para si, isso é benefício, isso faz parte de quem é eterno, a glória de Deus. Mas é exatamente para mostrar para esse povo que ele precisa caminhar na fé, confiando. Porque Deus sabe a corrupção do pecado na vida do ser humano. E esse poder de Deus demonstra para a gente também que o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Temos visto crescer cada vez mais uma sociedade anticristã, que cada vez mais tem perseguido os valores bíblicos. E não só os valores bíblicos, mas as pessoas que defendem tais valores. A liberdade que só existe para pensar como eles pensam, né? Mas, da mesma forma que devemos defender os valores bíblicos, devemos lembrar que a resposta, o socorro, vem sempre do Senhor. Não se ache forte o suficiente para vencer sozinho as lutas. Isso requer paciência e muita oração. Esperar no Senhor.
É o que o povo faz. Espera pacientemente no Senhor. Outro ponto de aplicação para a gente. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, Ele não faz milagres como esse todos os dias. Nem com tanta constância quanto alguns gostariam. Por isso precisava de um memorial. Todo milagre, tudo que acontece na história, incluindo todos os milagres, estão relacionados com o desenrolar da história da salvação. Progressivamente, Deus foi se revelando até a revelação perfeita no Filho, em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que Deus perdeu o seu poder, ou que não se manifesta hoje em dia, mas não devemos esperar que Deus faça algo desse tipo, como se fosse algo normal. Sua revelação já se completou, e todo memorial que precisamos, Deus nos deu em sua revelação. Nós não esperamos que Ele abra o mar para passarmos. Não esperamos, isso aqui de fato, né? Não de modo ilustrativo. Não esperamos que por 40 anos Ele vai mandar alimento todo dia do céu, como maná. Porque essas revelações extraordinárias acompanhavam diretamente a progressão da revelação divina da palavra. Podemos perceber como os milagres tomaram formas diferentes, por exemplo, em Jesus e com a igreja. Foi relatado algo do tipo, como o mar se abrir na frente deles para eles passarem. Não, outros tipos de milagres vão tomando forma diferente. Até porque não teria outra revelação mais extraordinária para bater de frente com a revelação daquela que aconteceu na plenitude dos tempos, quando Deus Filho se encarnou, tomou forma humana, deu sua vida em resgate por muitos e ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. Não há maior milagre do que esse. Não há algo mais extraordinário do que o próprio Deus se tomando forma de homem, sendo servo da sua criação, sendo obediente até a morte de cruz, e sendo exaltado. E sabemos que um dia tudo será consumado na sua volta. Deus não promete fazer milagres como esses que estamos vendo em Josué, e conhecemos ao longo da história também do povo de Israel. É por isso que Deus garantiu que o memorial não fosse meramente para aquela geração, por meio de alguma escultura, mas para todas as gerações, por meio da inspiração do Espírito Santo em autores que registraram os feitos de Deus no desenrolar da narrativa que está por trás de todo acontecimento. Forma uma única história. Todas as histórias, todos os fatos que existiram, estão dentro de uma única história, de uma meta-narrativa, a história da salvação. Resumindo, por isso que nós temos as Escrituras. Nós podemos ter acesso direto aos feitos de Deus, saber quem Deus é. Em certos momentos, como por exemplo aqui na história de Josué, coisas perecíveis serviram de memorial. Mas Deus garantiu, preservou em paralelo, algo que não pode ser destruído. A sua palavra, a sua revelação não pode ser destruída. Não somente porque ela está em papel e é o livro mais copiado de todos os tempos, mas porque o seu povo tem acesso a essa escritura. Porque o seu povo lê, medita nela dia e noite. Porque essa palavra, essa revelação habita ricamente em nós, no seu povo. Penúltima aplicação. Temos a necessidade de ensinarmos aos nossos filhos os grandes atos de Deus. Nós precisamos fazer isso. Não é brincadeira ensinarmos a próxima geração. Deus sempre deixou como parte da missão do seu povo
ensinar os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, nos mandamentos de Deus. Damos graças a Deus, porque temos estudo para as crianças. Temos professoras capazes de dar esses estudos. Mas, pais, não terceirizem, que é seu papel, sua responsabilidade com seus filhos. E uma coisa é importante a gente lembrar, que tudo que é responsabilidade do povo de Deus, antes de ser responsabilidade, é bênção. Porque só temos essa responsabilidade de ensinarmos a próxima geração, porque Deus deu a próxima geração. Deus deu a quem passarmos quem Ele é e os seus feitos. Não é garantia que nossos filhos serão servos do Senhor, se ensinarmos. Mas não tem nada mais gratificante e incrível na vida dos pais, quando os filhos permanecem naquilo que aprenderam das sagradas letras, sabendo que foram eles, os pais, que ensinaram. E não tem nada mais triste quando os filhos não compartilham da mesma fé, porque eles não foram ensinados pelos pais. Pode acontecer dos pais ensinarem e os filhos não compartilharem da mesma fé, porque nosso Deus é soberano. Mas negligenciarmos o que Deus deixou para nós e culminar em não ter arcabouço, conteúdo para ter uma fé naquilo que nós cremos, nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados. Então, meus irmãos, não podemos desperdiçar nosso tempo. Nós amamos nossos filhos, então devemos ensinar sobre quem é o nosso Deus, os seus feitos, como se desenrolou a história da salvação. Aproveite a curiosidade natural das crianças. Responda os seus questionamentos, suas dúvidas. Não pense que a dúvida do seu filho, daquela criança, é irrelevante. É uma oportunidade de formarmos a memória que Deus quer que seu povo tenha dele e dos seus feitos. Às vezes na correria a gente quer dizer, não, deixa para depois. E a gente esquece. E a gente vai esquecer. Aproveite, claro, tem momentos que você não vai poder responder de pronto, mas lembre de responder. Responda aos seus filhos, às crianças, os questionamentos. A época mais difícil para mim de dar aula foi quando eu dei para juniores a aula. Perguntavam coisas que eu, próxima semana, esse assunto na próxima semana para responder. Aproveitar. E a gente respondia as perguntas. Então, nós precisamos formar a memória que Deus quer que o seu povo tenha, para que esse povo viva na confiança do Senhor. E por último, aprenda a guardar aquilo que dá esperança, aquilo que dá confiança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes queremos guardar o que causa amargura, o que causa rancor, o que causa problemas de relacionamento, desânimo. Nós queremos focar nessas coisas, mas devemos dizer não à amargura, porque isso vai minando a nossa confiança. Tudo aquilo que aconteceu, tudo que aconteceu na nossa vida, que potencializa a murmuração, que potencializa o reclamar, uma visão negativa, devemos abandonar. E devemos ser intencionais nas memórias que nos levam à gratidão, à ação de graças. Muitas vezes, as memórias que vão nos levar à ação de graças, à gratidão, são problemas, são dificuldades que tivemos. Mas como que Deus
usou essas dificuldades para transformar a nossa vida. Então, em nossos relacionamentos, escolha, seja intencional em guardar, em priorizar as memórias que dão confiança. Lembre, nós somos o povo que andamos pela fé, que caminhamos pela fé. Deus deu memoriais para o seu povo se lembrar dele e dos seus feitos. Nós temos e somos privilegiados por termos a revelação completa, o memorial completo daquilo que Deus queria que o seu povo tivesse. Usufrua e lembre-se sempre que nos faz nos manter no caminho é a fé naquele que é todo poderoso. É a fé naquele que se revelou em Cristo Jesus. É a fé no Deus Filho que morreu por nós e ressuscitou. É a fé no Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão. É a fé no Deus que sustentou o seu povo e sustenta até hoje. Nós caminhamos rememorando tudo aquilo que Deus fez e quem Ele é, porque nós somos o povo da fé e da revelação.